Então, bom dia a todos, mais uma vez, bem-vindos à aula de hoje de instalações elétricas industriais, do dia 5/7, né? Bom, então, na aula passada, né, a gente entrou nessa unidade de proteção e coordenação, né? Então, a gente viu aqui alguns dos requisitos básicos, né, que o projeto tem que ter para proteção e coordenação, né? Que é aqui a seletividade, coordenação, rapidez, sensibilidade, confiabilidade, né? Enfim, aqui há alguns problemas que podem vir a acontecer, algumas faltas que podem vir a acontecer no sistema e como limitar elas através de dispositivos de proteção, né? Vimos aqui as principais, que é sobrecarga, curto-circuito, o que a NBR traz sobre, né? Questão da temperatura aqui do cabo, juntores de baixa tensão, né? A curva, essa característica nominal. E aí entramos aqui em algumas formulazinhas, alguns cálculos que a gente utiliza para dimensionar o disjuntor, né? Então, aí a gente fez esse exercício, né, que é o exemplo de aplicação 10.5 do livro Turma Med. A gente fez junto esse exercício, né, de dimensionar o disjuntor. Aqui algumas tabelas aqui que foram utilizadas no livro, né? Dimensionar o disjuntor. Depois eu quero ver se eu atualizo essas tabelas. E aí hoje a gente vai entrar aqui na parte dos fusíveis, né? Então, basicamente nessa unidade, quando a gente fala aqui a questão da proteção, a gente vai aprender aí a dimensionar disjuntores e fusíveis, tá? Então vamos lá. Fusíveis. Fusíveis, eles são dispositivos destinados à proteção de circuitos elétricos e que se fundem quando percorridos por uma corrente de valor superior àquela a qual foram projetados, né? A questão de fundir aqui é realmente derreter, né? Um processo de fusão, né? Que ele vai passar o filamento dele vai passar do estado sólido para o estado líquido, né? Ele vai derreter em algum ponto ali e vai romper, né? Isso é causado pela lei de Joule, né? Que quanto maior a corrente, né? Maior o calor. E aí aquele filamento ele vai estar dimensionado, né? Você tem um fusível aqui, né? Fazer um símbolo aqui do fusível. Então você tem um filamento aqui passando por dentro do fusível, né? Então esse filamento ele vai estar dimensionado aqui, né? Para um valor, né? Aqui você tem até vou fazer um fusívelzinho aqui mais bonitinho, né? Então é que você dá conta, é que você tem seus contatos, né? Tá fazendo, vamos falar aqui que você está fazendo contato aqui, né? Fechando um contato aqui, né? Entre dois terminais. Então, aí você tem esse fusível. Vamos falar que é um fusível de 10 amperes, né? Fusívelzinho de 10 amperes. Então, esse filamento, ele vai deixar passar aqui no máximo, ele está dimensionado para passar 10 amperes. Se eu passar uma corrente aqui, né, maior, vamos falar, vou passar aqui 15 amperes, alguma coisa assim, né? Esse fusível aqui ele já vai romper, ele vai aquecer, né, e vai romper. Na verdade, o fusível ele é muito utilizado para curto-circuito, né, por quando você tem uma corrente de curto-circuito, geralmente é uma corrente bem superior, né, então você tem uma corrente bem alta, né, aqui, bem superior do que ele suporta, né, então instantaneamente ele já se rompe com o calor, ele se funde, passa do estado sólido para o líquido, né, protege o circuito aqui para frente, né, dessa corrente de surto aqui, né, que foi essa corrente de curto-circuito, né. Bom, eu trouxe alguns vídeos aqui para vocês que mostram, né, a questão do fusível, os tipos de fusível e suas curvas, né. Eu vou colocar aqui para vocês acompanharem, né.
Vocês já devem ter visto alguma coisa aí de fusível na disciplina de acionamentos, né? Mas acho importante aqui dar uma Olá, relembrada. tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre... Eu vou dar uma acelerada aqui nesses vídeos. Vou colocar um 25 aqui para ver como faz. O fusível de azede, o fusível NH e a curva do fusível. Vamos iniciar aqui esse vídeo, né, falando sobre o fusível de azede. O fusível de azede, né, também conhecido como diametral, né, de azede para cima e diametral de modo geral, é utilizado, né, em residências ou principalmente na indústria. Indicado para correntes nominais de 2 até 63 amperes. Ele tem capacidade de ruptura, né, de 50 kA, né, e tensão máxima suportada de 500 volts. Bom, temos aqui uma representação, né, do fusível de azede, né, corpo representativo do fusível, uma sinalização. O elo fusível é o elemento, né, basicamente, que será rompido, né, caso haja um curto-circuito ou uma sobrecarga. Né. Uma areia, né, que é colocada internamente, né, isso evita para extinguir, né, o arco voltaico, né, e partes metálicas, né, que serão utilizadas para contato com os elementos que farão parte do conjunto do fusível de azede. Bom, temos aqui um conjunto completo, né, utilizado para o fusível de azede, desde sua base, né, parafuso de ajuste, anel, fusível e tampa. Vamos ver a função de cada um desses elementos. Bom, a base é a parte fixa do dispositivo, constituída de porcelana, e é conectada, né, à entrada e à saída, né, através aí dos contatos terminais, que aloja todos os componentes, né, da parte de segurança aí do fusível de azede. Né. Então, aqui na base, nós encontramos, né, os parafusos para conexão externa, né, para serem ligados em série, com os circuitos de proteção, né, e ele vai servir, né, a base vai servir de suporte para todos os elementos. O parafuso de ajuste é um dispositivo de porcelana com parafuso metálico que faz a união da entrada de energia para o fusível, né, e tem como função impedir o uso de fusível de capacidade de corrente superior indicada. Então, o fusível ele só vai encaixar com um determinado parafuso de ajuste. Ele vai fazer a fixação, basicamente, do fusível de acordo com a corrente do fusível e vai ter um elo metálico, né, para se interligar com os parafusos, né, para fazer a passagem de corrente elétrica. Isso aí é importante, pessoal, porque o que acontece? Às vezes queima um fusível numa indústria, né, em algum local assim, vou falar até no painel do carro, né, que é painel de fusível, aquela caixa de fusível que tem no carro. Aí a pessoa vai e olha lá e não tem o fusível é, da mesma corrente, né, com a mesma corrente nominal. E aí ele pega e bota um maior, né, ele fala, não, vou botar aqui com a corrente maior para não ter problema. Só que aí o problema é o seguinte, que dependendo do valor da corrente, esse fusível não vai se romper e vai queimar o seu sistema, né? Então, quando você tem que pôr um fusível igual, se você não colocar um igual, às vezes é preferível você colocar um menor em uma emergência, né? Vamos dar um exemplo do carro, você está dirigindo à noite, queimou o fusível do seu farol, você olha lá na sua caixa de fusíveis, tem reserva, mas não tem daquele valor e de nenhum outro lugar que você possa trocar. Então é preferível você pôr um menor e rodar com ele, né, até você conseguir um de mesmo valor, né? Certo? Maior não. Né? Então esse anel de proteção, né, ele evita de você colocar um fusível com uma corrente maior, né? Porque o fusível de corrente maior, o bulbo dele também costuma ser maior nesse modelo aqui, né, do Diazed. O anel de proteção, né, é um elemento de porcelana que vai ser, né, acoplado junto ao sistema, e ele tem aí o formato de anel, né, e evita a possibilidade de contato acidental, né, na troca do fusível, caso o sistema esteja energizado. Né. Bom, o fusível, né, propriamente dito, né, que após a sua operação contém um elo fusível que se funde quando percorrido por uma corrente maior que um valor de referência durante um tempo especificado. Nós vamos analisar mais adiante a curva do fusível, né, isso fica um pouco mais claro. E, além disso, né, também o fusível, né, ele possui as extremidades metálicas, né, e uma das quais está localizada a espoleta, um sinalizador, que vai indicar que ocorreu uma fusão, né, que ocorreu uma atuação do fusível de azede. Né. Essa espoleta fica aqui na parte superior, né, e se houver então a fusão, né, do elemento fusível, essa espoleta ela vai subir, né, e vai poder ser visualizada na parte de vidro da tampa.
né? Então a tampa, que é o elemento final que vai ser colocado no conjunto do fusível de azede, é de porcelana, né, com um corpo metálico roscado, né? É ela quem vai fazer o fechamento, né, do circuito elétrico junto ao conjunto todo da base. A função basicamente é fixar, né, e manter, né, de forma bem unida, né, o fusível junto à base. Bom, vamos falar agora sobre o fusível NH. O fusível NH é um fusível de alta capacidade para uso industrial, né? As letras NH vêm do alemão, que indicam alta capacidade e baixa tensão. Ele é construído para correntes normalizadas aí de 4 até 630 amperes, possui capacidade de ruptura de 120 kA e tensão máxima de 500 volts. São próprios para proteção aí de circuitos que, né, em serviço, estão sujeitos a alguma sobrecarga de curta duração, como, por exemplo, né, na partida de motores. Temos aqui uma representação, né, do fusível NH, né, onde temos aqui um corpo, né, partes metálicas que estarão, né, conectadas aos outros elementos constituintes, né, do conjunto utilizado para o fusível NH. Internamente nós temos o elemento fusível propriamente dito. E assim como, né, o fusível de azede, ele também possui, né, areia em torno do elemento fusível, né, para extinção, né, de arco elétrico quando houver alguma fusão. Bom, o fusível propriamente dito, né, é de corpo retangular, de porcelana, né, e tem as extremidades metálicas, né, como se fosse, né, o elemento aquele fusível de vidro. Né, a diferença é que ao invés de ser de vidro, né, transparente, né, ele tem um formato retangular, mas as extremidades são metálicas para contato com o porta-fusível, né, basicamente. No interior desse corpo de porcelana, né, encontra-se então o elo fusível, o elo indicador de queima, que estão, né, sobre a areia especial, né, que é utilizada exatamente para a extinção do arco voltaico. A base, né, é um material de construção, a base de esteatita, possui contatos em forma de garras prateadas pressionadas por mola. Então, esse conjunto é que a gente vai acoplar, né, o fusível propriamente dito. Né? Então, a base serve exatamente para o apoio do fusível. Né? E na base também nós teremos os parafusos, né, onde serão fixados, né, os cabos de conexão com, né, a linha de alimentação, com o equipamento a ser protegido, né, basicamente. Bom, para facilitar, né, a inserção ou a retirada, né, do fusível, né, existe um punho, né, conhecido como punho saca-fusível. E é basicamente essa a sua função: se encaixar com o fusível e retirá-lo ou colocá-lo na base de sustentação. Vamos analisar então a curva do fusível. Né? Todo fusível, né, tem uma curva. Fusível de azede, fusível NH, né, outros fusíveis têm uma curva representativa. Vamos analisar essa curva do fusível, né, e entender as informações que estão contidas nessa curva. Bom, a curva do fusível a gente vai ver, né, que o eixo X irá representar a corrente, o eixo Y irá representar o tempo, né, para a ocorrência da fusão em função de um determinado valor de corrente. O cruzamento dos pontos é que nos dirá qual fusível deve ser utilizado. E a gente vai ter que ter muita atenção na análise dessa curva, por quê? Porque o gráfico ele não é linear, né? Ele tem uma representação numa escala muito grande, então ele é utilizado com a escala logarítmica para facilitar, né, a compactação dos dados. Temos aqui uma representação, né, de um gráfico corrente-tempo, curva de fusível. Né? No eixo X, nós temos então o valor da corrente, né, que deve ser de interesse para a interrupção. No eixo Y, nós temos o tempo, né, em que essa determinada corrente, né, vai estar relacionada para poder atuar ou não, né, num determinado fusível. Cortando todo o gráfico, nós teremos, né, as curvas F, as curvas do fusíveis. Observe aqui uma representação da curva de 2 amperes, mas se o interesse for um fusível de 4 amperes, 6 amperes e assim sucessivamente. Então, muita atenção que não existe linearidade nos eixos, né? Como eu disse, os eixos são logarítmicos, né? Ou seja, né, 1, 2, a distância entre o 1 e o 2 de modo visual, ela não é a mesma entre o 2 e o 3, o 3 e o 4, nem entre o 10 e o 20, e assim sucessivamente. Isso ocorre tanto no eixo X, né, quanto no eixo Y. Então, nós temos aí, né, as divisões, subdivisões, né, em escala logarítmica na base 10. Né? Tudo vai variar aí de 1 ou de 10 em 10. Aqui, por exemplo, temos a representação, né, na parte de 10 a 100. Então, a distância entre o 10 e o 20 não é a mesma do 20 ao 30, do 30 ao 40. Né? Isso tem que ter muita atenção na hora que for analisado um valor de corrente para ser relacionado com um determinado valor de tempo. Vamos observar aqui um exemplo. Vamos supor que eu queira, né, utilizar um fusível e ele deve, né, suportar aí uma corrente de 60 amperes por até 20 segundos. Então, analisando aqui no gráfico, a corrente de 60 amperes. Aqui, né, nós temos o tempo de 20 segundos. Então, este ponto de cruzamento, né, ele está exatamente antes da curva de 25 amperes. Então, se eu quiser utilizar, né, um fusível para proteger o equipamento, onde uma corrente de 60 amperes irá circular por 20 segundos, eu tenho que escolher, então, um fusível de 25 amperes. Ah, mas por que não escolher, então, um fusível de 20? Não, de 20 não pode, por quê? Porque o tempo de fusão,
né, já terá ultrapassado, ou seja, o fusível já estará queimado, né, e então, nesse caso, você não poderia utilizá-lo. Por isso, a gente sempre tem que buscar a primeira curva que estiver posterior ao ponto de intersecção. Vamos analisar aqui mais um exemplo. Por exemplo, uma corrente de 25 amperes por 5 segundos. Então, aqui eu tenho no meu gráfico 25. Aqui o tempo de 5 segundos. Né? Então, eu vou procurar a primeira curva posterior a este ponto. Neste caso, nós teremos, então, a curva de 10 amperes. Essa deverá ser a curva escolhida caso, né, você tenha um equipamento onde circulará uma corrente de 25 amperes por 5 segundos. O fusível de 10 amperes é que estará apto à proteção desse equipamento. Bom, então, com relação à curva do fusível, né, deve-se ter muita atenção ao eixo X, indicando a corrente, ao eixo Y, indicando o tempo. A curva escolhida deve ser posterior ao cruzamento dos pontos corrente e tensão. Bom, sobre fusível de AZ, fusível NH e curva do fusível, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até o próximo vídeo. Um forte abraço aí. Até mais, pessoal. Deixa eu ver qual que é esse outro aqui, fusível de AZ, como funciona. Ele acabou falando já, né, do de AZ. Fala, Guerreiro, você sabe quais são as características do disjuntor caixa moldada que faz ele ser indispensável em uma... Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao mundo da elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês. Esse aqui é interessante, que ele mostra a questão do tamanho e das cores, tá? Como é um vídeo mais curtinho, eu vou passar ele aqui, vou dar uma acelerada também. E aí, só para vocês verem essa curiosidade. Sobre fusível de AZ. Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, vou mostrar aqui para vocês basicamente o que é um fusível de AZ. Vou mostrar para vocês os tipos de fusível de AZ, as faixas de corrente. O fusível de AZ, pessoal, é um componente que ele é usado para proteção de curtos-circuitos, trabalhando aí com a questão da sobrecorrente. Internamente, dentro do fusível, a gente tem um filamento de uma liga especial metálica, e à medida que a corrente vai aumentando e sua temperatura vai aumentando, ele tem um limite que ele suporta. Esse fusível aqui, por exemplo, é de 2 amperes. Então, passou da corrente de 2 amperes, o filamento interno vai se romper e o fusível ele vai queimar. E aí a gente precisa fazer a troca desse fusível. Tá? Internamente, eu também tenho a areia de quartzo, tá? Que vai ajudar a controlar a questão da temperatura interna, manter a temperatura estável para não se romper de maneira inadequada. Então, o funcionamento do fusível basicamente é esse. Tá? E os fusíveis, pessoal, eles trabalham basicamente com três luminárias. Então, essas vão ser as utilizações do fusível do tipo rápido. O fusível do tipo retardado vai ser usado, na sua maioria, para motores ou equipamentos que têm um pico de corrente na partida. O fusível precisa resistir àquele pico de corrente, que é natural aí dos equipamentos do tipo motor, tem que ter um pico de corrente na partida, e manter a corrente de trabalho do motor. Então, os fusíveis retardados vão trabalhar na proteção de motores e cargas com pico de corrente. Já os fusíveis do tipo ultra rápido, eles vão trabalhar basicamente na proteção de semicondutores aí na indústria. Né? Então, equipamentos eletrônicos, equipamentos que tenham uma sensibilidade muito alta, que não aceitem variações de corrente, então vão ser usados aí os fusíveis ultra rápidos. As faixas de corrente do fusível, pessoal, de AZ, ele vai de 2 até 100 amperes. Então, eu tenho aqui de 2 até 30 amperes, vão ser os fusíveis da classe 2D. Aqui eu tenho os fusíveis de 35 a 63 amperes, que vão ser os fusíveis da classe D3, e eu tenho os fusíveis da classe aqui D4, que é um de 80 e um de 100 volts. Vai aparecer para vocês aí, cada corrente de fusível é destacado por uma cor diferente para diferenciar os fusíveis, né? Então, começando aí com o fusível de 2 amperes, que é rosa, até o fusível de 100 amperes, que é vermelho, e aí a gente tem várias faixas aí para aparecer para vocês. O conjunto do fusível, pessoal, basicamente ele é composto da base, né, onde vai ser encaixado o fusível, e eu tenho aqui as goelas de fixação do fusível, né, de suporte do fusível, as goelas de suporte. Cada goela, pessoal, ela vai aceitar somente o fusível para que ela foi projetada. Então, a gente tem goelas de 2 até 100 amperes aí, né, então eu não consigo colocar um fusível maior do que o fusível especificado pela goela. Então, se eu colocar a goela amarela, que é de 25, ela só vai aceitar até o fusível de 25. Isso para não ocorrer do cara colocar um fusível maior do que deveria, né? Começa a desarmar o fusível e o cara coloca um fusível
fusível maior do que ele deveria para ficar resistindo àquela alta corrente que está acontecendo ali. Então, isso demonstra um problema elétrico. E aí, fusível queimou, é um problema elétrico. Tem que ir lá e ver o que está acontecendo naquele aumento de corrente. Não é só trocar o fusível e esperar ele queimar de novo, não. Tem que avaliar e ver o que está acontecendo. Então, basicamente, a gente tem a base, a arruela de fixação que vai aqui internamente, ela é de rosca, então você enrosca ela aqui na parte interna do fusível. A gente tem essa arruela de proteção para a parte metálica aqui da rosca. E a gente tem a tampa. Então, o fusível ele vai acomodado aqui dentro da tampa. E aí ele encaixa lá dentro e você enrosca. E aí o seu fusível está colocado na base, tá? A base vai ser de acordo com o fusível. Essa base que eu estou mostrando aqui para vocês é a base do tipo D2, tá? E essa aqui é a do tipo D3. Ela é bem maior para comportar os fusíveis aí de maior corrente, ok? E eu tenho aqui uma capa plástica. As bases, né? Você não tem uma base por tipo de fusível, você tem por categoria, D1, D2, D3, né? E para não ter para limitar, né, o número de bases. Aí o que vai limitar o tamanho do fusível é aquele anel, né? Aquele anel que vai por dentro dele. Então, para a mesma base, você coloca anéis diferentes e fusíveis diferentes também, para não ficar aquela coisa de ter que ter uma base para cada tipo de fusível, né? Que ela é uma proteção aqui para proteger o cabo, ok, do contato. Então, quando eu coloco a minha base de fusível dentro da capa plástica, ela é rosqueada aí pela tampa, e aí a base fica protegida do contato acidental aí na parte metálica das conexões dos cabos. Bem, pessoal, basicamente, o que eu tinha para mostrar para vocês sobre fusível é isso. Espero que tenham gostado. Espero que Tranquilo. Eu acho que esse aqui é um vídeo um pouco maior. Deixa eu só conferir. Qualquer coisa fica para vocês verem. Olá, pessoal. Aqui é um vídeo Vamos um pouco para maior. mais uma aula do nosso canal. Fica aí para vocês verem, para a gente ver depois, vocês verem em casa, né? Ele dá uma aula completa aqui sobre... Tem uma ferramenta que é chamada Google Optimize. Ela é gratuita. E ela vai te dizer se a tua faz uma aula completa aqui sobre a curva de carga e tal. GG. A nomenclatura, né? Nomenclatura. Convencional de não fusão. Ampere. As curvas e tal. Qual ele é? É interessante, mas fica um pouquinho grande. Fica para vocês verem em casa, tá? Bom, então aqui só para resumir, né? Aqui tá os tipos do tamanho de AZ, né? Correntes nominais do fusível de AZ, isso aqui dá Siemens, então eu tenho categoria D2, D3, né? E essa aqui que seria D4, D4H. Bom, aqui no D2 eu vou ter de 2 a 25, nesse D3 de 35 a 63, e aqui, essa é uma categoria não muito conhecida, né? Uma categoria superior aqui, esse D4H, que seria de 80 e 100, tá? Então, seriam as faixas que o AZ tem. Então, por exemplo, a questão que eu falei, eu tenho a base do 2 é uma só, uma base do 2, e ela, dentro dela, ela pega de 2 a 25. E aí o que vai limitar os fusíveis é o anel, né? O anel que vai dentro dela. E eu tenho uma base aqui por D3, né? Que vai pegar essas faixas aqui. Né? E também uma base aqui para o D4. Aqui já é um fusível NH, né, da Siemens. O NH, ele pega correntes maiores, né? Então, aqui você tem questão dos tamanhos, que também que ele é por categoria, o 000, 00, 1, né? Aqui continua 1, 2, 3 e 4, né? E dentro desses tamanhos você tem as faixas de corrente, né? De 6 a 1250, né? Na prática, o que a gente vê mais, assim, é o seguinte: quando você tem
né, correntes aqui de 2 a 63, de 2 a 63 você usa o diazede, que é esse botijãozinho, né? Se você tem acima de 63 aqui, aí a gente já parte por NH, que é esse retangular, né? Que é um cubozinho aí retangular, né? Então, na prática é o que a gente vê, né? Nem é um cubo, né? É um prisma, né? Que a gente fala, na verdade, né? Bom, os fusíveis NH e diazede são dotados de características de limitação de corrente. Assim, para correntes elevadas de curto-circuito, esses fusíveis atuam num tempo extremamente rápido, que não permite que a corrente de impulso atinja seu valor máximo, né? Redução da capacidade de ruptura do disjuntor. Para que os fusíveis atendam a todos os requisitos de proteção contra as correntes de falta, é necessário que ele ofereça segurança a todos os elementos localizados a jusante, né, do seu ponto de instalação. Aqui também é um exemplo de curva de carga que mostra as zonas de atuação de um fusível diazede. Isso aqui é parecido com o que daquele primeiro vídeo que eu mostrei, né? Então, por exemplo, eu pego aqui, eu tenho uma corrente de 50. Aqui, ó, eu estou na base 10, né? Então, aqui seria na base 10 na base 0, aqui 10 na base 1, 10 na base 2, 10 na base 3, 10 na base 4. Né? Então, por exemplo, 10 na base 1, né? 10 elevado a 1 é 10. Então, se eu tenho aqui 4, 4 vezes 10, 40. Então, aqui é 40. 10 na base 2, 100, né? Então, 4 vezes 100, 400, né? Então, aqui é 40, aqui é 400, aqui já é 4.000, né? Aqui já é 40.000 e assim por diante, né? Ele está na base 10. Então, vamos falar que eu tenho uma corrente de 50 e um tempo, né? Um tempo de atuação aqui do fusível, um TF aqui, de 4 segundos, né? Então, aí, por exemplo, eu tenho que achar os 50, então 50 que eu vou pegar esse 10 na base 1, que é 5 vezes 10, então 50 está aqui, né? Está subindo aqui. E aqui o tempo em segundos, né? Então, aqui, ó, aqui tem 10 na base menos 1, 10 na base menos 2, né? Que são tempos abaixo de 1 segundo, milissegundos, né? Aí, a partir daqui, tá, começa, esse aqui é 10 na base 0, então, 10 na base 1, 10, né? Aqui, aí eu vou subindo, 10, 20, 40 segundos, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, se eu quero 4 segundos, eu vou pegar aqui 10 na base 0, que é 10 elevado a 0 é 1, né? Então, 4 vezes 1, 4. Então, vou cruzar aqui o 4 segundos com o meu minha corrente. Então, aqui nesse caso, ele deu dentro da faixa de 10, então vou usar um fusível de 10 amperes, né? Esse aqui, ele tá pegando por faixa, tudo que está dentro dessa faixa, você vai usar aquele fusível, tá? É um pouco diferente daquele gráfico mais tradicional que a gente viu no primeiro vídeo, que você tem só os riscos, né? Então, o que você pega, o que está abaixo dele ali, aquele disjuntor está protegendo, né? Aqui ele está pegando por faixa. Aqui é o mesmo, só que com o NH. Aqui era o diazede, ó. Aqui é a mesma lógica, tá? Que eu expliquei, só que com NH. E você vê aqui que ele tem valores bem mais altos, né? Chegando aqui a 1.250, ó. Aqui é o seguinte, se ele por acaso der aqui numa faixa que não tem nada, né, aí você vai pegar de cima, você pega um fusível aí superior, né. O ideal era o seguinte, se, por exemplo, aqui não deu nada nessa faixa e eu tenho a opção de um diazede que está dentro da faixa, então você dá preferência aqui para o diazede.
mas se você não tem aqui, né, então você pega aqui o de cima, se você não tiver essa opção, né. Nesse caso aqui, quando você vai analisar pelas faixas, você pode sempre pegar a próxima faixa, né. Aqui é uma característica da corrente de corte do fusível NH, né? Trouxe alguns exemplos aqui, que aqui é aquela corrente presumida de curto-circuito, aqui em amperes, né? Que é a corrente de curto-circuito que a gente calcula. E aqui corrente de corte, né? Então, as características da corrente de corte do fusível NH. Então, o fusível, ele tem essa outra característica, né? Que é essa corrente de corte e corrente de presumida de curto-circuito. E aí, para você descobrir o fusível, você vai cruzar aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei um caso que eu tinha um IK, né? O IK aqui, ó, corrente de curto-circuito presumida de 4,5 kA, né? Está aqui. E aí, no caso aqui, com uma corrente de corte, IC de 9 kA, tá? 9 vezes 10 a terceira. Então, num circuito com a característica dessa, aí, aqui, considerando, ó, corrente assimétrica, né? Então, pegando aqui essa linha da corrente assimétrica, ó, a corrente assimétrica que ela tá com uma setinha mostrando para cá, ó, a setinha aqui, né? Então, ela tá pegando essa primeira linha aqui. Então, pegando a corrente assimétrica de impulso, aí o ponto que eu cruzo, eu tenho que pegar a linha e seguir ela, né? Eu não trago reto aqui, eu vou seguir a linha sobre ela aqui. Então, peguei esse ponto, ó, aí cruzou aqui, então aqui eu teria que usar um IF, né, um I para o fusível aqui, a corrente do fusível de 224 amperes, né? Então, aqui é um exemplo aqui, quando eu tenho a informação aqui, eu não tenho o tempo, né, mas tem a corrente presumida de curto-circuito e essa corrente de corte. Então, eu vou cruzar uma com a outra e encontrar aqui o fusível que eu vou utilizar. É um outro gráfico aí que a gente tem, né. Aqui também é o gráfico sem as informações, só para vocês verem limpo aqui, mostrando a corrente de corte, corrente curto presumida, a questão aqui da assimétrica e aqui simétrica, né? Aqui tá, não, aqui na verdade a gente está dando destaque, não o mesmo gráfico, não. Aqui é do NH, aqui é o gráfico do NH e aqui é o mesmo gráfico, né, de corrente de corte com curto-circuito, só que agora do Diazed, né? Bom, aí como que são os critérios para a seleção do fusível quando necessário? Para iluminação e tomada. Para iluminação e tomada, o I do fusível é fácil. Você vai pegar, né, o I de corte dele aqui, o I do fusível tem que ser 1,15 vezes esse IC, né, que é a corrente, né, a minha corrente. Então, vou multiplicar por 1,5. Então, eu encontrei a corrente aqui do fusível, né. Esse IC aqui, eu poderia chamar de IN também, né, seria a corrente nominal, né. Acho que o C aqui está falando que é a corrente do circuito, tá? Corrente do circuito, você vai pegar a corrente do circuito, um circuito de iluminação, corrente de tomada, vezes 1,15, jogando 15%. Acima aqui, né? Então, eu encontrei o I
INF, né, que é a corrente nominal do fusível, onde o meu I de corte tem que ser menor aqui do que o meu IRD. IRD aqui, deixa eu ver aqui para frente, o que que fala, lembrar o que que fala aqui, que é o IRD. Ah, tá. Aqui, esse IRD, ele é a corrente do, se eu não me engano, depois eu vou confirmar para vocês, mas eu acredito que é do disjuntor, alguma coisa a ver com disjuntor, ou do relé, porque o I do fusível ele tem que ser menor que isso. Depois eu vou confirmar com vocês agora que fui no livro do Mamed aqui, o que, que seria aqui o IRD certinho. Eu acho que ele não fala o que, que é esse IRD. Mas beleza, vamos para a parte de dimensionamento aqui. Critérios para seleção do fusível para proteção contra as correntes de curto-circuito. Proteção de circuito em motores. Agora, quando a gente entra no motor, né? Quando a gente está falando de iluminação e tomada, é mais simples. O I do fusível é 1,15 o I do meu circuito. Beleza? Beleza. Agora, para o motor, ele entra alguns outros critérios, né? Esse meu IPM, aqui, ó, o meu INF é a corrente nominal, minha corrente nominal do fusível. A corrente nominal do meu fusível, ela tem que ser menor ou igual ao meu IPM vezes K. Beleza, mas o que é esse IPM? Esse IPM é a corrente de rotor bloqueado, ou a corrente de partida, né? Corrente de partida do motor, né? Então, o I do fusível ele vai ser menor ou igual a essa corrente de partida vezes o K, tá? E aí, vamos esperar, vamos ver aqui o que é o IPM primeiro, depois a gente vê o K. O IPM, como que eu encontro ele? O IPM, eu vou multiplicar o meu INM, que é a minha corrente nominal do motor, vezes esse RCPM. O que é o RCPM? Relação entre corrente de partida e nominal do motor, né? Aqui o RCPM, eu vou pegar o I de partida dividido pela corrente nominal, né? Peguei o I de partida, dividi pela corrente nominal, encontrei o RCPM, né? E aí multipliquei meu I nominal para esse RCPM, encontrei o I de partida, né? Um outro jeito aqui que a literatura trouxe para calcular a corrente de partida. Seria a mesma coisa de pegar a corrente nominal vezes o I de partida, né? Só para criar um fator novo, que seria essa relação entre corrente de partida e corrente nominal do motor, né? Aí achei o meu I de partida e aí eu tenho que multiplicar ele pelo K. Aí o que é o K? Fator de multiplicação K. Esse K ele vai depender da corrente de partida que a gente encontrar. Se aqui eu encontrar uma corrente de partida menor ou igual a 40, beleza, então vou usar um K de meio. Se eu encontrar uma corrente de partida entre 40 e 500, eu vou usar um K de 0,4. Se eu encontrar uma corrente de partida maior que 500, então eu já vou usar um K aqui igual 0,3, tá? Então, vamos fazer aqui com vocês um exemplo de aplicação, que é o exemplo 10.6 da página 627 aqui do livro do Mamed. Ele pede o seguinte: determinar a proteção do fusível de um motor trifásico de 50 CV, 380 volts e 4 polos, né? Bom, vamos fazer esse exemplo aqui junto.
Seria esse exemplo aqui, né? Determinar a proteção do fusível de um motor trifásico de 50 CV, 380 volts, 4 polos, né? Então, vamos lá, vamos fazer eles juntos aqui com vocês. Aqui. Bom, o que a gente tem que achar aqui? Ó? Eu já sei que o motor é de 50 CV, 380, né? Então, naquelas... para usar aquelas fórmulas que eu passei, eu tenho que saber o I nominal, né? E a relação lá da corrente de partida, o meu I de partida, né? A corrente a relação entre a corrente nominal e a corrente de partida, né? P sobre N. Então, esses dados, né? Eu vou buscar onde? Vou buscar lá naquela tabela 6.4 do livro do Mamed. Então, vou vir no livro do Mamed, na tabela 6.4, ó, lembro, um motor de 50 CV, 380 volts, 4 polos, né? Então, vou vir no livro do Mamed, tabela 6.4, né? Que a gente sempre está recorrendo a ela aqui. Então, ó, só que aqui, ó, esse meu RCPM, seria essa relação, né, de corrente de partida sobre a corrente nominal. Não, é aqui, ó. É isso aqui, ó. É a relação do INP, do corrente de partida, sobre a corrente nominal. Essa relação aqui que a gente quer, né? Que a gente chama de IP por IN, mas aqui no livro trouxe como RCPM, né? Eu posso usar o IP por IN aqui também. Não tem problema, não. Que é a relação de corrente de partida do motor, né? Então, vou lá no motor de 4 polos, e aqui 50 CV, 6.4, tá? Então, aqui, meu motor, relação RCPM dele é 6.4. Aí eu tenho que pegar aqui também o I nominal, né? No caso, para 380 é 68,8. Se fosse 220 é 124, mas então é 68,8. Então aqui, meu I nominal 68,8 amperes, e o que a gente chama de RCPM, que é a relação da corrente de partida do motor, ela é 6,4. Então, esse aqui vai ser 6,4. 6,4, né? Número adimensional aqui, tá? Então, agora eu vou fazer esse cálculo aqui que eu apresentei para vocês, né? E descobrir o que é esse IP por IM aqui, né? Para me descobrir o fusível. E lembra que o meu IP por IM é a nominal vezes o RCPM, tá? Então, eu vou vir aqui, primeiro cálculo aqui que eu vou fazer aqui o seguinte, o meu IPM, ele é o que? O INM, né? O INM, o I de partida do motor é o I nominal vezes o RCPM, né? Que é essa relação. Então, a minha corrente de partida do motor vai ser 68,8 vezes 6,4. IP por IM aqui, ele vai ser 68,8 vezes 68,8 vezes 6,4. Então dá 440,32. 440,32 amperes, né? Tá aqui. Aí, beleza. Agora, eu vou disso aqui, eu já descubro qual que é o meu K. Daqui eu já descubro qual que é o meu K pela tabela. Então, 440. Aí, se eu tenho 440, então tá aqui, ó, né? Tá entre isso aqui, ó. Então, eu posso até jogar lá no exercício. Copiar esse aqui. Copiar aqui esse fator K. Aqui essa tabelinha.
Vou jogar ela para cá. Né? Então, baseado nessa tabela, né, e baseado aqui também, ó, né, baseado aqui nos dois aqui, ó, né, baseado nesse valor e baseado aqui na tabela, eu tenho que o meu K, ele está aqui, né, entre 40 e 500. Então, meu K é de 0,4, né, certo? Então, eu tenho esse K aqui de 0,4. Bom, agora eu tenho que achar o meu IN, né? O meu INF, ele tem que ser menor ou igual a o IPM vezes K, né? Que é essa fórmula aqui que a gente tem aqui, ó. Meu INF tem que ser menor ou igual ao IPM vezes K. Então, vamos fazer aqui. Peraí, escrevi 4, aqui é K, vezes K, tá? Então, meu INF, ele vai ser menor ou igual ao IPM, que é 440,32, vezes o meu K, que vale 0,4. Então, meu INF, ele vai ser menor ou igual a 100, isso aqui vai dar 40 vezes 0,4, seria 160, né? Mas vai dar um número diferente, porque é 440, né? 440,32 vezes 0,4. 176,128. Então, dá aqui 176,128 amperes, tá? Beleza, só que aí tem um detalhe. Determinar a proteção do fusível. Esse valor aqui não é um valor comercial. Não tem como eu olhar e falar assim, eu quero um fusível tal. Eu quero um fusível de 176. Eu tenho que pegar valores comerciais, né? Então, buscando aqui por valores, comerciais, que é aquele que você vai chegar lá na loja, você vai comprar. Então, aí a gente vem aqui nas tabelas aqui, né? E define, né? Bom, eu tenho esses modelos aqui NH, que aqui no NH seria o tamanho 1, 160, porque tem que ser menor ou igual àquele valor que eu encontrei. Ou então o Diazed. Não, só que o Diazed ele não vai até 160, né? Então o Diazed não me atenderia aqui nesse caso. Então agora o meu fusível tem que ser um fusível NH, tamanho 1, corrente nominal 160, né? Então a gente define aqui que seria fusível NH, tamanho 1, né? Tamanho 1, corrente nominal 160, com um INF aqui, né, de 160 amperes, tá? Então, seria esse o cálculo para dimensionar o fusível, né? Determinar a proteção do fusível de um motor trifásico 50 CV 380 volts 4 polos, né? Então, seria uma das maneiras, né, também, né, porque aqui não foi dado o tempo de partida para a gente poder simplesmente jogar lá na tabela, né? Aqui a gente teve que buscar essas demais informações aqui, né? Eu tenho aqui também, no livro aqui do Mamed, na tabela 10.8. Essa tabela 10.8, eu tenho aqui correntes nominais dos fusíveis NH.
mas é a mesma que eu mostrei para a tabela lá, 0000001. Então, aqui na categoria 1, né, seria o de 160 mesmo, tá? Só voltando lá no exercício Mamed, 627 a página. Não, 627 a página. 627. Aqui, ó. Então, ele fez o IP, IPM, o I nominal vezes o RCP, né, que pela tabela 6.4 a gente viu que a corrente é 68,8, o RCP 6,4, o IP por IM, então 440,3. Então, esse 440, né, eu descobri que o K é igual a 0,4. Então, 440 vezes 0,4, 176,1. Né, pegando pela tabela 10.8, que eu mostrei para vocês os valores comerciais, o meu INF tem que ser igual a de 160. Beleza? Então, é aí que essa seria essa maneira que a gente utiliza para calcular, né, calcular a corrente de curto-circuito, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, se no livro do Mamed eu tenho alguma, esse IRD aqui, se eu conseguir encontrar aqui. Estou pegando junto aqui. A parte do, a parte B, a parte disso, daquilo. Vou colocar aqui. Quebra aqui. ILF, P por IM, fator de multiplicação. Aqui já chega no exercício que a gente fez. Só ver aqui um exemplo aqui do disjuntor. Bom, eu vou olhar com calma depois e falo para vocês o que é esse IRD aqui. Mas eu acho que tem alguma relação, isso aqui vem com alguma relação com os demais dispositivos aí de proteção do circuito. Talvez o disjuntor ou o relé, alguma coisa assim.
Depois eu passo para vocês aí na próxima aula, tá? Só porque eu acho que foi o único ponto ali que ficou na dúvida aqui, que ficou faltando esclarecer. Bom, no mais é isso, pessoal, o dimensionamento aí do fusível, tá? É bem simples o processo, né? É bem tranquilo. Não vou ficar também embromando aqui, né? Como se diz, né? Muito não, porque eu acho que não tem muito segredo aqui. É bem tranquilo, tá? De fazer. Acho que a gente pode finalizar por aqui. Eu sei que vocês tudo também estão tudo meio arrochado aí, né? Acho que a gente pode finalizar por aqui e na próxima aula aí a gente continua, tá? Alguma dúvida para dimensionar esse fusível, com os tipos de fusíveis e tal? Ficou alguma dúvida? Não, tranquilo. Então, beleza. Então, a gente finaliza por aqui, né? E eu espero vocês até a próxima aula aí.